Tenha um horário na agenda para olhar para suas finanças. O que mais é frustrante para o empreendedor é justamente isso. A gente vê uma movimentação de dinheiro muito grande, né? Meu Deus, 30 mil na minha conta e amanhã não consigo pagar o boleto de 500. O meu objetivo é a independência financeira. Tomar meu sol, ler meu livro, final de semana pegar minha moto, subir minha família, ir pro interior tomar café, almoçar. Esse é o meu objetivo de vida, uma vida simples, tranquila, sem ostentação e dar segurança pra quem tá comigo. Porque relacionamento é o que traz felicidade pra gente. Quando você começa a se tornar mais consciente sobre como você toma suas decisões, financeiramente você se beneficia. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Zack Driver Podcast. Eu e meu fiel escudeiro, Andrezinho AMD Transfer. Bom dia, tá bem? Bom dia. Vamos para mais um episódio? Vamos, né? Esse daqui vai ser legal. Esse aqui vai ser cascudo, sabe por quê? Porque, na minha concepção, é o assunto que mais dói na cultura do brasileiro. Vamos falar de cash, money. Mas antes que eu me esqueça, se você não me conhece, eu sou o Gustavo Gomes, mais conhecido como Gus. Deixe aqui o seu like, se inscreva no canal Zack Driver para você não perder os vídeos e ative seu sininho para receber novas notificações, não é mesmo, Andrezinho? Pois é. Para quem não me conhece, André Montenegro Dias, responsável pela AMD Transfer, companheiro aqui de mesa do Gus. E agora pode apresentar. Co-host. Co-host, né? Companheiro de mesa. Tem que vir pro digital, André. Co-host. Co-host. Mas vamos lá. Pessoal, a convidada de hoje, ela é uma pessoa muito querida por mim. Conheci ela em grandes eventos aí que eu participo da vida, que eu já falei muito pra vocês. Ela é planejadora financeira, empresária, inclusive minha planejadora financeira pessoal, agora empresarial, porque a minha dor é sempre a empresa e não eu. O CPF, ele é sossegado. O problema é a empresa. Exatamente. Então, senhoras e senhores, queria apresentar para vocês Stephanie Brito. Seja bem-vinda, Steph, ao Zack Driver Podcast. Obrigada, muito feliz de estar presente aqui com vocês. Tava falando pro Gustavo, é meu primeiro podcast presencial. Que legal. Então deixaram uma marquinha aí na minha história, hein? Com certeza. Tô muito feliz. O primeiro de muitos, né? Com certeza. Ai. É sempre um começo. Sim. Inclusive, no ambiente que a gente se conheceu, né? Se expor é importante para criar repertório Buscando e a gente evoluir como ser humano e também dentro da nossa própria profissão, né? Perfeito. Oi, Sté, rapidamente, fala um pouquinho pra galera sobre o seu currículo, o que você faz mais especificamente, que aí a gente já começa a bater um papo sobre isso. Perfeito. Prazer, pessoal. Sou idealizadora do perfil A câmera tá Stephanie. ali, tá? Ah, tá. Sou idealizadora do perfil Stephanie Planner. Me formei em engenharia civil, mas ali em 2016, muitas construtoras em crise, Lava Jato, bagunça, resolvi dar uma oportunidade para o mercado financeiro e me apaixonei, né? Acho que como todos, eu quero aprender a investir. Boa. Mesma coisa pra mim, né? Falei, vou abraçar essa oportunidade que apareceu para aprender a cuidar do dinheiro, mas eu descobri que tinha muita coisa por trás e, bom, larguei engenharia e desde então, ali de 2017 até a atualidade, eu trabalho, costumo brincar que eu não construo só casas hoje, eu construo sonhos. Boa. E é apaixonante porque eu falo sobre dinheiro, mas no meio tem histórias, e eu sou fissurada por histórias, então eu tenho a oportunidade de conhecer inúmeras histórias, participar dessas histórias, né? Ver a pessoa namorando, casando, tendo filho, separando e indo fazer um intercâmbio. E você Todas essas aventuras eu tô ali vendo de perto, né? Então hoje eu sou uma das cofundadoras da Ascenda, tô aqui com o merchanzinho, né? A gente tem ali uma estrutura para os gestores patrimoniais conseguirem orientar bem os seus clientes em busca aí dos sonhos e objetivos de cada um. Isso é um pouquinho, mas eu acho que a gente, no meio da conversa aqui, eu vou acabar falando um pouquinho mais que história é comigo, hein? Tá, muito legal. Andrezinho, você sabe investir? Você investe? Rapaz, meu dinheiro tá todo investido em histórias, mas as que eu já vivi. Ai, meu Deus do céu. O investimento que eu tenho tá parado lá embaixo. Tem 4 pneus, um motor e quatro portas. Na verdade, aquilo ali é o seu ganha-pão. Seu ganha-pão. É o meu ganha-pão.
É o meu ganha-pão. Mas quando eu comprei, eu falei assim, é um investimento pra empresa. Exato. Precisava. E já vale lembrar que isso não é um custo igual como se fosse uma pessoa que não trabalhasse com transporte. Para Sim. nós é um ativo. É um O ativo. nosso carro é um ativo, correto? Perfeito, perfeito. Então, assim, já é um primeiro aprendizado para você entender a diferença entre custo e o que é um ativo na sua vida aí. Lógico, esse ativo ele tem custos para a gente poder rodar a nossa operação, que é gerar valor para o nosso cliente, levar ele em segurança do ponto A para o ponto B. E, ô Stephanie, eu quis trazer essa pauta porque dentro do nosso ramo, acho que do brasileiro em geral, né? Mas no nosso ramo principalmente, muita gente trabalha pra. Como é que é aquele ditado? Compra o almoço pra vender a janta? Isso. Vende o almoço pra comprar a janta. Exato. Boa. Muito. Tem cara que, tipo assim, ele é bem desafiador conseguir grandes pessoas de confiança, parceiros, porque às vezes o cara, ele faz o trabalho aqui, ele precisa receber na hora. É justo receber na hora, óbvio. Mas, pô, você tem ali de 1 em 2 dias, enfim, mas tem cara que precisa realmente, porque ele não tem, às vezes, dinheiro pra pôr a gasolina do carro dele, sabe? É cultura, né? Se a gente vai olhar ali 1990, plano real, antes disso, literalmente você ganhava seu salário e você tinha que gastar ele, porque senão ele não valia nada no dia seguinte. Então, a gente tem essa cultura de gastar. Não tinha, a gente não tem esse histórico de guardar dinheiro, né? Aham. E aí vem aquela, que acho que todo mundo recebeu esse conselho do pai e da mãe, né? Estuda para você se formar, ter um bom trabalho e ter um bom salário. Boa. Só que a comunicação, quer dizer, a orientação parava aí, no salário. Só que o salário não é o fim, ele é o meio. É o meio. É através do salário que a gente vai construir os nossos sonhos, os nossos objetivos. E aí a gente pega esses dois conselhos, né? Na verdade, esse histórico de gastar com esse conselho de um bom salário, e aí a gente acha que a solução dos nossos problemas é ter um bom salário, e que sempre que a gente tem problema, a gente precisa aumentar o nosso salário, mas a gente está sempre nadando e morrendo na praia porque a gente esquece do pós, né? Então, Perfeito. a gente tem sim essa. A gente precisa sim dessa educação financeira para a gente, a partir de um bom salário, igual vocês falaram, ganhar dinheiro a gente sabe muitas vezes, né? Mas administrar é outra Administrar coisa. Foi falado antes aqui da gravação um inicial. pouquinho. Exato. A gente ganha Inclusive. muito dinheiro, consegue fazer dinheiro, principalmente nesse cenário de motorista de aplicativo ali, que... Vou dar um exemplo que é a maioria das pessoas que assistem, Uhum. que é o motorista de aplicativo que está querendo se transformar num motorista executivo, abrir a sua empresa. Exato. A gente fatura um valor ali legal por dia, só que do mesmo jeito que ele vem, parece que ele vai. Parece que ele vai. Uhum. É frustrante, né? E o problema não é o problema não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Só que tem muita gente que não se liga nisso. Uhum. Acho que o que mais é frustrante para o empreendedor é justamente isso. A gente vê uma movimentação de dinheiro muito grande, né? Tipo, às vezes, meu Deus, 30 mil na minha conta e amanhã não consigo pagar o boleto de 500. Então, a separação da pessoa jurídica e da física, ela tá muito mais ligada à parte comportamental, porque a gente olha, bate o olho naquele dinheiro e fala, caramba, eu posso tudo. E falta comportamento de realmente descobrir o que realmente eu tenho, qual que é realmente meu lucro, o que realmente é meu, o que realmente é do meu negócio para se transformar em mais dinheiro. E aí isso precisa de comportamento, porque a gente precisa parar e olhar para isso. E aí a pergunta, né? Quando que a gente para e olha para o dinheiro? Como que é essa rotina financeira de vocês, por exemplo? No automatismo do mundo, dificilmente. Hoje é todo domingo. Hum, Junto, incluir no meu planejamento. Eu tava fazendo meu planejamento todo domingo, igual eu sempre fiz, só que eu só, aos domingos, eu só ticava lá a planilha da parte de gestão financeira. Só que eu falei, não, tá errado isso. Eu tenho que saber qual que é a direção que eu já vou tomar desse dinheiro. Eu não vou deixar pra decidir no dia. Porque quando a gente decide antes qual que é a direção do dinheiro daquela semana, porque eu gosto de planejar a minha vida semanalmente. Eu tenho 52 planejamentos por ano pra fazer. Porque são 52 semanas em um ano. Então, eu comecei a incluir essa parte da gestão financeira também junto com o planejamento geral da semana, né? Porque é o que o André falou. Ele citou motorista de aplicativo. O motorista de aplicativo, ele pegar um celular, ligar o aplicativo e sair trabalhando.
O nosso já é diferente, a gente realmente faz uma gestão de uma empresa. A gente tem o financeiro, a gente tem o marketing, a gente tem a parte tributária, que é outra coisa que também Nossa, essa estressa. se estressa demais e parece que é mais difícil ainda. Tem a parte de relacionamento também, que você cuidar do seu cliente, você vender, enfim, são várias áreas dentro de uma empresa e geralmente a gente, brasileiro, num geral, deixa sempre de lado a financeira. Principalmente um ponto que a gente não. Pra quem tem carro próprio, né? Uhum. Manutenção. Tem muita gente que esquece do dinheiro da manutenção. Esquece, é. Quando chega na hora de trocar um pneu, vai lá e parcela em 10 vezes no cartão. A gente é muito E aí vai positivo, né? fazendo. Nada de ruim vai acontecer. Nada de ruim vai acontecer, não tem reserva de emergência, não guarda dinheiro pra manutenção. E aí Sim. quando vem a bomba, buf, explode. Aí você tá Explode. ferrado. Aí vai pegar dinheiro ali, pegar dinheiro aqui, fazer empréstimo. É É. loucura. Eu tenho uma analogia que organização financeira é mais ou menos. A gente tá mais ou menos na seguinte situação. Eu vou vendar seus olhos e vou falar para você fazer uma faxina na sua casa. Você vai saber aonde está o seu. Os produtos de limpeza, a vassoura, vai saber mais ou menos os lugares. Você vai fazer uma faxina, você vai conseguir. Mas se eu tirar essa venda dos seus olhos, a faxina é muito mais rápida e muito mais eficiente. Financeiramente falando, mesma coisa. A gente conhece a nossa casa financeira e isso dá a sensação de que a gente está no controle, mas tem uma venda que é justamente a organização, a falta de organização que a gente tem com o nosso dinheiro. Quando a gente começa a organizar, a gente começa a enxergar as coisas que poderiam estar melhores, mais eficientes, dinheiro indo embora sem necessidade, e aí a gente tem uma construção muito mais rápida e muito mais eficiente. Então, planejamento financeiro ele parte dessa base. Tem que ter organização. Até para mim, como gestora patrimonial, eu não consigo orientar os meus clientes se a gente não partir dessa organização. Então, as primeiras reuniões, eu conheci a sua vida financeira e você também, porque você às vezes achava uma coisa, tinha uma estimativa, eu acho que eu gasto 1.000 com alimentação. E aí você descobre que é 3, você descobre que não é bem assim, né? Então, organização é o primeiro passo. É um pouquinho mais doído no começo, porque tá tudo bagunçado, né? Se a gente deixa a casa muito tempo sem arrumar, é sempre doído fazer essa faxina, né? Mas o ideal é a gente ter uma rotina financeira igual de organização com a casa, para que a gente consiga colocar isso na nossa vida de uma forma simples e prática, porque a gente vai ter que lidar com dinheiro pro resto da vida. Pro resto da vida. Só que uma coisa é lidar com a falta e outra coisa é lidar com a gestão desse dinheiro. Todo mundo quer só gerenciar, né? Ninguém quer ficar ali com esses problemas. E partindo dessa ideia que você acabou de compartilhar com a gente, por exemplo, por conta dessa crença que o brasileiro tem em relação a dinheiro, que você citou, todo mundo tem que ter um salário para ganhar desde os anos 90, porque naquela época a inflação toda hora trocava de preço no mesmo dia várias vezes. Sim. Eu vim dessa crença de que o salário é para pagar sua conta e acabou. Você não sonha, você não vai sonhar. Você tem que pagar sua conta para você comer e viver e vai morrer lá no INSS no final do mês. Entende? Como que você consegue atingir essa pessoa de uma maneira que ela consiga eliminar as crenças dela, para ela se sentir confortável e falar com você? Porque eu digo da minha experiência. No início, a gente tá junto há mais de um ano. No início, eu tinha vergonha de falar. Falei, pô, ela é profissional, eu tenho que falar. Mas eu tinha receio. Entende? Uhum. Então, como que a gente pode passar para essa pessoa que de repente, esse medo que ela tem, essa vergonha, é uma crença que, se ela conseguir mitigar na vida dela, ela vai conseguir prosperar. Porque na parte dessa crença, eu mudei isso, eu comecei a entender, a melhorar minha relação com o financeiro. Porque eu entrei na consultoria com ela, eu tava com o nome sujo, pô. Isso que eu ia falar, principalmente pra pessoa que tá endividada, né? Como que. A pessoa Creio eu esquece. que A pessoa esquece. a pessoa esquece Que ou até tem tem dívida. vergonha de falar. Fala assim, eu tô endividado, eu não vou procurar. Quando eu arrumar minhas contas, quando sempre eu arrumar assim. minhas contas, aí eu vou atrás. É sempre Peraí, mas assim. você não vai arrumar se você não for procurar ajuda, velho. Eu vi um Reels, né, de tipo, não, espera meu cartão virar. Tudo agora da vida espera o cartão virar, que daí as coisas funcionam. Aí né? vai resolver o problema. A gente acostumou, a gente normalizou, né? Gus, crenças são difíceis de mudar. Eu Muito. falo que eu tenho um objetivo
que aconteça com o planejamento financeiro a mesma coisa que aconteceu com a terapia, né? Antes, a gente tem até alguns jogadores de futebol falando, ai, não preciso de psicólogo, não preciso fazer terapia. E hoje as pessoas olham umas para as outras e perguntam: "Meu, você não faz terapia, como que você sobrevive?", né? Eu quero que as pessoas tenham essa mesma reação quando descobrirem que você não faz o seu planejamento financeiro. Porque, a gente tem vários estudos científicos mostrando que quem tem saúde financeira usa menos o plano de saúde, gasta Vive menos, melhor. vive melhor, dorme melhor. É tipo um círculo, né, virtuoso, né. Então, eh quando a gente começa a descobrir esses confortos que investir na gestão do nosso dinheiro proporciona, aí facilita tudo, né? Destrava tudo. Então, um dos meus papéis aqui de vir falar é tentar plantar essa sementinha de, cara, para um segundo, dá uma olhada nisso. Porque no final do dia, Gustavo, é igual academia, tá? Não é do dia pra noite, todo mundo sabe. Mas é mais fácil que a academia, não preciso puxar peso pra fazer, O para ter peso é aqui, né? resultado. O peso é Eu preciso mental. de uma Tá no hora comportamento. sentado e enfrentando a minha situação. Tem que enfrentar, né? Tem gente que infelizmente não tem espaço para construir patrimônio e aí eu sempre falo, invista no seu negócio, invista em educação para você conseguir ter um salário melhor, mas não espere ter R$ 1.000 para começar. Aí também não, você vai demorar para acontecer isso, porque sempre você vai arranjar onde gastar esses R$ 1.000, né? Eu brinco que não tem coisa mais fácil do que aumentar o padrão de vida. Por quê? É É fácil. confortável, né? Naturalmente, a gente quer economizar energia, a gente quer conforto. Então, é muito difícil, depois que você começou a subir os degraus aí da vida financeira, você dar um passo atrás, porque eu vou guardar dinheiro, para lá na frente eu ter, sei lá, qual é o objetivo de cada um aqui, né? Leva tempo, o tempo é o melhor aliado. Então, assim, parem para olhar para isso, porque a gente vai se arrepender quando a gente olha para trás. É uma coisa mais comum que eu ouço, né? Nossa, Esté, se eu tivesse começado isso, quando eu comecei a ter o meu primeiro salário, eu ganhava bem, eu não tinha tantas responsabilidades financeiras, morava com os meus pais. E aí, agora que eu tenho tudo isso para resolver, eu ainda preciso pensar no futuro. Então, quanto antes, não quero trazer senso de urgência aqui, mas quanto antes, melhor. Não precisa ser transformar a sua vida financeira e arranjar uma estratégia que alavanque capital. Não, é uma coisa muito mais simples, muito mais a ver com disciplina do que arranjar o investimento da vez que vai te enriquecer. Warren Buffett, ele tem uma frase, eu não recordo direito no pé da letra, mas é Tá? algo como que ele fala assim, que ninguém quer ficar rico devagar, né? O problema é que ninguém quer ficar rico devagar. Ninguém quer ficar rico devagar. Só quer ficar rico. Só quer ficar. Não, o que reforça quer ficar rico? A internet, a geração da ostentação. Exato. Acho que é isso. E você falou sobre mudar esses comportamentos e está diretamente ligado às suas amizades, aos ambientes que você frequenta, porque uma coisa que fez diferença também pra mim foi sair de alguns ambientes, de algumas companhias que me faziam gastar. Porque, Uhum. porra, eu recebi um convite, eu vou negar? Eu vou lá. Eu não posso gastar, mas eu vou. Pra ter aquele momento ali, dar uma acariciada no ego ali, ficar com a galera, tirar uma. E no final você termina gastando. Gasta e aí depois fica mal. Já Exato. passei por isso. Pô, nem devia gastar, fui lá, gastei, tive um momento de dopamina e depois Ah, ficou mas lá tá na bom. deprê. Aí fala, mas tá bom. E fica A gente arrastando esse trabalha mas demais. tá Amanhã eu bom. trabalho 2 vezes. Essa é a mentalidade. Cara, isso é muito escasso. É uma mentalidade muito escassa Muito pensar desse escassez, jeito. né? Cara, é horrível. Quando eu comecei, e aí eu organizava, né? Eu juntou vários amores, história, organização e números, né? Eu organizava tudo e falava assim: olha, tem a luz no final do túnel. E a pessoa, caramba, minha vida tem solução, é só fazer isso. Não, não, não. E aí passava um tempo e tava na mesma situação, né? A coisa não Loucura, né? acontecia. E aí foi onde, inclusive, eu conheci você por conta disso, Gustavo. Porque eu falei, eu preciso entender mais sobre a cabeça, o cérebro, como que a gente toma o nosso Uhum. comportamento, porque daqui pra cá o gap é comportamento. E 90% do sucesso financeiro dos meus clientes é comportamental. Então, quando eu vejo você falando assim, todo domingo eu já fazia e ainda assim eu busquei orientações da Esté, é porque, assim, comportamento sozinho, sem conhecimento, né, atualização, a gente não Uhum. consegue abraçar o mundo. Por isso que
vai ser consequência, tá, Gustavo? Você ser milionário, você ter uma boa vida, porque você tem essa disciplina. Então, Uhum. assim, quem tem disciplina, se você é uma pessoa que gosta de ir na academia, se você se considera disciplinado, é muito mais fácil essa chave virar e você conseguir se sentir desenvolvendo sua saúde financeira. Boa. Hoje eu consegui enxergar isso com mais clareza no ponto da constância, ser consistente ao longo do tempo. Porque nada vai vencer uma pessoa consistente em algo que ela, primeiro, ela acredita, seja na profissão que você tem, seja em algo que você quer construir para sua vida pessoal ou dentro da sua empresa. Uhum. Você ser constante. Eu consegui ser constante no meu processo de autoconhecimento, venci a obesidade e com isso eu entendi, cara, se eu fizer todo dia um pouquinho, qualquer coisa que vai me beneficiar, eu vou conseguir, apesar das distrações que o mundo traz. E Uhum. na minha visão, cada vez mais vai aumentar essas distrações e vai Exato. ser assim absurdo uma pessoa normal, uma pessoa frugal, né? Uma pessoa que gosta de ficar tranquila na dela. Ele não gosta de gastar com besteira, não gosta de ficar ostentando, sabe? Tá cada vez mais escasso encontrar. E Uhum. você citou que você deu o comparativo com a terapia. A Uhum. gente vive numa bolha, tá? É? A gente vive numa bolha muito pequena. Verdade. Porque, infelizmente, ainda também tem muita crença sobre isso, Tem, sabe? tem. Ainda mais nesse mundo do nosso mercado, sabe? A gente traz esses conteúdos, essas informações para poder agregar para essa pessoa, porque, cara, tudo isso aqui é baseado nos dados da minha DM. Cara, muito moleque de 22, 23, 25, 35, 30 anos, cara, assim, parece que a vida deles vai acabar, entende? E eu já queria deixar aqui muito claro. Você tem a minha idade, cara, 30 anos, 31 anos. A vida não vai acabar de uma hora para outra. Eu sou um cara muito baseado em dados. O brasileiro hoje vive até 80 anos, pelo menos, a idade média. Então, assim, dá tempo de você construir algo de valor para você. E Mas um, primeiro, você tem que realmente saber quem é você e o que você quer. Pode falar, André. e um ponto importante, eu não sei se você tem esse dado, mas eu já ouvi esse dado, ou vi em algum lugar que, cara, a grande maioria das pessoas bem-sucedidas são dos 35 para cima. É, a primeira casa aos 50 anos. Tem muita gente. Então, A internet a acaba grande com tudo, com a maioria cabeça da é que a pessoa. internet, ela querendo ou não, os poucos, a exceção, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje de Instagram, TikTok, Reels, influenciador, eles influenciam de verdade, mas não pro lado bom, no caso, que você com 20 anos, sei lá, agora com esse negócio de bet. Ontem eu tava vendo Ai. Isso é uma um loucura. podcast do Vilela falando sobre as bets no futebol. Pô, tem um anúncio de casa de aposta um atrás do outro. E tem muita gente que se baseia nisso. Ele tava falando lá de um relato de uma conhecida dele que uma mulher funcional, é, mais de 40 anos de idade, 2 filhos, recebia bem, trabalhava em banco, não sei o quê. Cara, perdeu tudo e teve que voltar a morar com os pais de 70 anos de idade por conta de aposta, por conta de bet, por conta de querer, sei lá, melhorar a saúde financeira ali, baseada no influenciador que posta lá um vídeo de tigrinho ou algo do tipo. Coisa que tem muito nisso aqui. Eu vejo muito cara ali trabalhando ali, principalmente o cara do aplicativo tá esperando uma corrida e no tigrinho. Não, é isso mesmo. Ah, vou bater a meta e vou embora pra casa. Aqui, nesta mesa, a marca Zack Driver abomina apostas Abomina e apostas, bet, velho. tigrinho. Nossa, eu falo isso direto, Gente, porque isso- eu sofri isso. Isso é muito, muito triste. Eu já É um vejo. assunto sério, É né? muito sério. É Eu dolorido, vejo pô. muitas vidas assim realmente sendo destruídas por conta disso, né? E tudo, de novo, é um vício naquele milissegundo de, meu Deus, eu vou resolver minha vida. Putz, não. É esse o vício, né? Esse milissegundo. Tudo isso por causa de um milissegundo de expectativa se eu vou ganhar ou eu vou perder, né? Então, assim, olha a importância, de novo, da gente de falar de comportamento. Ele tá em todas as partes, né? Inclusive na parte financeira. É, é muito triste isso tá tomando a proporção que tá, de fato. Tá, vamos desenhar então aqui fazer de forma hipotética, né? Vamos imaginar, não uma dinâmica, construir aqui um caminho pro rapaz aqui, pra pessoa, homem, mulher, que esteja acompanhando aqui. Ele tá na situação, ele tem aí seus 30, 25, 35, sei lá. É que tem várias realidades, né? Tem o que Sim. tem filho, tem o que é solteiro. O mais próximo da minha realidade é o cara que ele tem ali, ele tá no plano ali de casar, construir o patrimônio dele, que é a minha realidade hoje.
Ele não tem reserva. Como que ele começa a construir a reserva dele? Qual que seria o primeiro pensamento para ele tomar essa ação? Tá. Se a gente ainda tem a dificuldade de separar o PJ, o CPF do CNPJ, né? Eu tenho essa dificuldade. A melhor dica, assim, é ter um cartão para você começar a gastar só. É um processo, né? Não é do dia para noite que a gente resolve. Separa um cartão para você colocar só suas despesas pessoais, porque é aquela noção que a gente precisa ter, né? Eu não sei quanto que eu custo. Eu não sei quanto que o meu negócio custa, né? E aí a gente consegue desenhar que você vai ser uma despesa do seu negócio, né? Inclusive, você vai se definir um prolabore. E como que você vai se definir um prolabore? Descobrindo quanto que você custa, quanto que é a sua vida financeira, né? Vida zero trabalho, só vida pessoal. Sua Em vida casa. pessoal. Moradia, luz, água, comida, Saúde. exatamente. Acho que onde tem uma zona cinza é o transporte, né? Tipo, mas eu uso para o trabalho, mas eu também uso para minha vida pessoal. Eu tenho que ficar anotando quando que eu vou, enfim. Não precisa. Põe tudo num lugar só, né? É E o que eu simplifica. Simplifica o melhor caminho. Definido isso, o teu padrão de vida tem que ter uma porcentagem para você direcionar e construir sua reserva. A reserva, quando eu falo assim, pô, você tem que ter 40 mil de reserva. Eu tô só chutando aqui Um um exemplo. valor, um exemplo. A pessoa fala assim, caramba, eu nunca tive isso. Como que eu vou alcançar Nunca 40 vi mil? 40 Nunca mil. Vai vi demorar 2 10 mil na minha anos, vai demorar 10 anos pra eu alcançar 40 mil. Mas é que é um processo, assim, educação, né? Juros compostos, tá bom que a gente não tá falando de uma grande valorização, né? E tudo mais, é um prazo curto. Mas a gente também cresce financeiramente. Se vocês forem parar pra olhar, no início dos anos 2000, o salário mínimo era R$ 200. Se eu falasse pra vocês naquela época, né? Pô, ó, quando você tiver 30 anos, você vai estar tirando 10. Eu falei assim, caramba, minha vida vai estar resolvida, né? Eu acho que eu Baseado vou nos trabalhar só 200. mais Nossa, eu 5 pensava assim, anos. quando eu ganhar 30 mil reais, minha vida tá resolvida. Quando eu vou trabalhar 5 anos, eu vou me aposentar com 10 mil. E aí a gente, nos dias de hoje, fala, caramba, 10 mil não dá pra nada. Dá pra nada. Não dá pra nada. Então, assim, a nossa vida também vai evoluindo, né? Então, Uhum. tem essas correções para serem feitas. A gente hoje consegue poupar 100, mas amanhã a gente vai estar ali na casa dos 500. E a própria reserva financeira vai ser um potencializador de economia. Por quê? Quando a gente tem imprevistos, e a gente tem imprevistos, A gente tem. a gente parcela, aí a gente se enrola num cartão, aí a gente Uhum. paga juros, aí a gente não tá conseguindo poupar porque tá esse bololô todo, né? Quando eu tenho reserva financeira, ela nada mais é do que trazer flexibilidade para o nosso planejamento, para nossa organização. Então, por que a gente fala que tem que ser justa para esses casos que a gente não tem controle? Justamente para ter essa flexibilidade, porque senão a gente tem que pagar caro para ter acesso a dinheiro rápido. Muito caro, os Muito juros caro. dos bancos são muito altos. E é assim pra gente, né, dar uma escorregada. Pô, quantas vezes os meus clientes conseguiram construir uma reserva e aí veio um imprevisto e aí eles vieram chorar, né? Tipo, nossa, Stephanie, agora que eu alcancei os primeiros 5, eu vou ter que tirar, porque, sei lá, eu quebrei o celular e é a minha ferramenta de trabalho. Eu falei, não, isso é positivo. Ainda bem que tem! Você tem Se a não reserva, tivesse. se você não tivesse, vamos olhar o outro lado, Mas né? ó, eu como experiência própria, eu penso assim também. Eu penso, caraca, eu não quero tirar, eu vou conseguir Dói. dinheiro de outra forma. Eu Dói. vou conseguir dinheiro. Dói, lógico que dói. Pô, eu vou ter que tirar, faz tanto tempo, tô indo Sempre- tão bem. É que a gente tá tão acostumado com eu não sei se é qual que é a palavra certa, mas a gente só olha pro negativo. É, sim, Só olha a pro ponto tendência é... negativo, não olha isso pro ponto tem relação positivo com que você tem autoconfiança. 5 mil pra poder pagar. É. Fala assim, vou ter que tirar. É porque dói 2 vezes mais perder do que ganhar a mesma coisa de novo, É né? verdade. Comportamento. Recentemente A eu tomei um mentalidade. golpe. Se não tivesse. Fiquei tranquilo. Tranquilo não, fiquei bravo, tomei um Ninguém gosta golpe. de perder dinheiro. Ninguém gosta de perder dinheiro, mas aí, se fosse 5 anos atrás, eu ia estar na depressão, agora deitado na cama. Meu Deus, meu mundo acabou R$ 1.000, como que eu vou pagar tal conta? É. Aconteceu, vamos pra frente, ó, já tô outro dia aqui trabalhando, já aqui, ó, telefone, serviço rolando e estamos recuperando Exato. já, entende? E outro ponto, né? Você não precisa completar 100% a sua reserva para daí sim você começar a construir seus outros objetivos. Boa. Então, a gente tem que ter um mínimo, né? Eu sempre tento entender vida financeira justamente para ser tal. Esse daqui é o mínimo do mínimo.
E aí sim, opa, agora a gente consegue, em vez de colocar 100% para reserva, a gente consegue começar a colocar 50% para o carro que você quer trocar daqui 5 anos. Ó. Qual é o plano, né? Qual é o carro que você quer ter? São tantas perguntas, né? Às vezes os meus clientes falam assim, nossa, Steph, nunca pensei nessa pergunta. E aí ele tem que refletir, e aí ele me chega e fala assim, putz, Steph, na verdade, eu mudei um pouco meu objetivo, porque agora eu coloquei em consideração não só aquele pequeno objetivo do carro, mas do casamento, do meu filho, Da do meu viagem. futuro, de poder parar, né? Tem muita gente que chega pra mim e fala assim, Sté, o meu objetivo é conseguir tirar férias, porque eu só trabalho. Porque é fácil ter um boleto, outro boleto, outro boleto, e aí você não descansa, mentalmente frustrado, cansado. Você vai buscar o quê? Gastar dinheiro com o que te traz conforto, que é caro, e aí você fica patinando pra sempre naquele No mesmo, mesmo no lugar. mesmo lugar. E a gente tá gravando esse podcast num mês que, tanto pro motorista de aplicativo quanto pro transporte executivo, na teoria é um mês fraco. E a maioria desespera, E é um mês que a chora. maioria desespera. É um Assim, mês que dá pra trabalhar. A baixa demanda porque o nosso trabalho é sazonal. é sazonal. A gente tem meio que 10 meses ali de alta demanda e 2 mais Ruim. fracos, ruins. Férias, o pessoal Junho, viaja. julho e janeiro. Julho Julho e janeiro. E aí chega nesse mês, o que tem de gente reclamando, desesperado, que não sei o quê. Ontem eu vi um exemplo no grupo, Ah. num dos grupos que eu tô. Esse é um grupo de taxistas que eles ficam mandando informações e tal. E um cara falou assim: pô, eu saí pra trabalhar, eu vi que não tava legal, eu vim pra casa. Mas é porque desde o começo do ano eu tô guardando um valor por dia ali pra quando chegar no mês de julho, Ele se falou eu isso? quiser, ele Que falou, legal. se eu quiser ficar de boa em casa com a minha família, aproveitar minhas filhas, eu vou poder ficar. E ele Uhum. fez isso desde janeiro, É isso. entendeu? Agora tem cara que tá doido por conta dos imprevistos, conta de não ter essa saúde financeira. Eu já Fica maluco. fiz muito isso. Eu já fiz muito. Chegou janeiro e julho, pô, tem que trabalhar, pagar conta, E pagar fica aluguel. desesperado. E aí o Desespero. E desespero. trabalha mais 15, 18, Aham. 20 horas, aí o cara dá burnout. E é uma bola de neve, né? Porque o desespero. Aí a gente tava não querendo voltar, mas voltando no mesmo assunto. Aí o cara que conseguiu fazer, fez umas corridinhas, pegou um dinheirinho, aí abre o Instagram. Ah, aqui ó, aposta aqui pra ganhar não sei o quê. Aí o cara vai, meu, e só vai formando uma bola de neve pra lá no final do ano. O cara tá entupido de dívida, o dobro do que ele começou o ano. Dois mal infelizmente, do nosso mercado. É isso. É os chorões nessas épocas. E, tipo, por exemplo, janeiro é ruim. Dezembro é muito bom. Aí dezembro tá todo mundo lá apostando grana, ganhos assim astronômicos. Aí eu falo, eu tenho uma teoria sobre isso. O cara que faz isso, ele geralmente ele deve ser o mais quebrado. Ele é o mais quebrado. A gente nunca sabe, né? Porque ele sempre fala, pô, ganhando R$ 1.500 por dia, R$ 1.000 por dia. Mas Tá. E aí ele não fala, ele não traz, junto do benefício de ganhar, ele não traz a dificuldade por trás. Então eu tenho essa teoria O comigo. povo só posta o bonito, né? É. Você só posta coisa feia. Você só posta o seu trabalho bonito. O Todo feio internet, você né? A esconde. gente, exato, a gente só vê o que deu certo, a gente não vê o que deu errado, né? É engraçado que eu tenho a oportunidade de olhar as pessoas e falar assim, caramba, essa pessoa ganha mó bem, deve estar super bem. E aí você olha assim, Você fica, meu uau. Deus, ela ganha 70, ela gasta 90. A quantidade de médico também quebrado Tem no gente Brasil é loucura. Não, exato, os médicos são os que mais falam assim, Sté, eu quero diminuir plantão, esse é o meu objetivo. Porque, É 12 é em só eu 12, fazer mais um 12. plantão, né? É só eu trabalhar mais um dia, então... Imagina a gente olhar a realidade de um médico. Plantão, 12 horas, R$ 2.000, R$ 3.000. É isso A mesmo. gente acha que o cara é rico. Só que aí você vai ver tenho um administrar, o cara exemplo. gasta 5. Eu tenho um exemplo na minha família, mas é um exemplo recente. Um primo meu que virou médico recentemente. Mas agora ele tá pegando ele falou, agora eu vou recuperar o dinheiro da faculdade. Mas assim, é estável, mora com os pais, o outro irmão também tá É, terminando. realidades. Mas é uma realidade que tá começando agora e eu não sei como é que vai ser daqui pra frente. Inclusive, eu nem sei se ele tem essa educação financeira. Vou até dar um toque nele. Uhum. o maior público hoje na Senda são médicos, São são os médicos? profissionais da saúde. Legal. A gente nunca vê, né? Então, assim, às vezes eu vejo pessoas que estão tão mal psicologicamente falando que ganham 70 mil reais e gastam 90. Nossa. E aí eu fiz uma... Ai, como que fala? Era
Ai, eu esqueci o nome, mas eu fui participar para fazer diagnósticos gratuitos na estação do metrô do Brás. Ai, que legal. É. Nossa E aí, senhora. O público. é muito legal, juro. Só histórias, né? É muito legal. Imagina. Chegou uma senhorinha com a filha, ai, porque minha mãe que tá me ajudando, porque não sei o que, tô toda enrolada, sentou na mesinha do lado. Aí a senhorinha ficou de pé assim, vou conversar com você, né? E sentou comigo, um salário mínimo, faz algumas faxinas, dinheiro guardado, e ainda falou baixinho, não queria falar, porque senão meus filhos, ó, eu tenho que prestar toda hora. Gente, fico chocada com quanto que ela tinha. Então, assim, Bastante? muito. Guardado, né? Guardado. Que legal. Aposentada já, fazia faxininha, ajudava os filhos. E aí eu peguei e falei pra ela, né? Falei assim, meu, tem que conversar sobre dinheiro. Pergunta pros seus filhos o que que eles estão fazendo, como que você faz. Ela não E aí, fala porque eles iam pedir pra ela? iam pedir. Olha, e Provável. tem muito disso. Tem a minha muito. tia, ela era pra ela ter muito mais dinheiro, muito mais patrimônio por conta disso, a cultura da minha família. A Aham. minha tia é a tia do cartão. São 9 Ixi. filhos, tios, sobrinhos, todo mundo. Sempre usou, sempre usou, sempre. Desde quando eu me conheço por gente, sempre usou. E aí acontece que aí vai lá, empresta, não paga, aí ela pagou tudo, aí dívida, e aí, tipo, muita gente no Brasil deixou de enriquecer por conta disso, né? É uma vida simples, mas ela tá dormindo em paz, feliz e ainda consegue ajudar os filhos. Se aparecer uma urgência, tem de onde tirar? Tem de onde tirar. Então, assim, se eu for falar de riqueza, ela é muito mais rica do que o cara que ganha 70 mil. E gasta Com 90. certeza. Muito Porque mais. eu vou perguntar pra quem tá ouvindo Tá. e pra vocês. Vocês trabalham tanto por quê? O que vocês querem com tudo isso? O meu objetivo é a independência financeira. Independência? Chegar ali, ó, na meta dos meus entre 50 e 60. Eu coloquei esses 10 anos, eu tenho esses entre os 50 e os 60 chegar nesse objetivo pra todos os dias eu acordar de manhã, tomar meu sol, ler meu livro, final de semana pegar minha moto, subir minha família, ir pro interior tomar café, almoçar. Esse é o meu objetivo de vida, uma vida simples, tranquila, sem ostentação e dar segurança pra quem tá comigo, porque relacionamento é o que traz felicidade pra gente. Relacionamento de qualidade. Porque é exatamente isso, tá, Gustavo? Quando eu pergunto quais são os seus objetivos, a maioria, casa, viagem e aposentadoria. Mas tá muito genérico. Uhum. Quando eu vou perguntar, mas qual é o tamanho dessa casa? Onde que é? Essa aposentadoria é quanto? É quando? As pessoas têm até medo de parar e colocar no papel. Porque realmente Porque não. assusta. Porque é profundo. É profundo. Atinge a assusta. identidade dela. Pô, quem que eu assusta. sou? O que que eu quero? Por que que eu quero isso? Faz sentido pra mim? Tipo, a pessoa não Tem até pensa. vergonha, às vezes, de falar assim, pô, Esté, eu queria me aposentar com 10. Você acha que dá? Que tô viajando muito? Porque a gente não sabe colocar no papel. Eu não tô falando, eu sei que a gente queria se aposentar amanhã, mas tô falando de 20, 30 anos. E aí você fala assim, meu, só Deus sabe quanto que vai ser 30 anos, quanto que vai estar o mercado daqui a 30 Se anos. você como vai que eu vou estar fazer essa vivo conta, daqui né? 30 anos. Exato. Então, são muitas perguntas antes de definir esse plano, mas quando a gente começa a aprofundar essas perguntas, no final do dia, o que todo mundo quer é ter tempo de qualidade com a família, proporcionar uma viagem para aproveitar com a família, não quero me preocupar com a conta do restaurante, que eu quero ir com a minha família. Esse é o mais Então, legal. então assim, Você fala muito isso. É, o Ele mais fala, legal, eu quero ir no sem, restaurante. sem olhar pra e- conta. Sem olhar pra conta. Experiência né? gastronômica. A gente vive na cidade que mais tem experiência gastronômica. Juro. É sensacional. No final, o que todo mundo quer é essa qualidade de vida que hoje a gente está deixando porque eu preciso ganhar dinheiro, né? Então, o que você falou assim, agora eu não lembro qual de vocês dois falou assim, um cara parou e vai aproveitar a família dele porque fez um pé de meia para isso, se Pouquinho planejou todo para dia. isso. Meu, ele não tá esperando isso acontecer daqui 30 anos, ele já tá conseguindo Já fazer tá isso conseguindo hoje. fazer agora. Então, quando eu falo de planejamento, as pessoas falam assim, eu guardar dinheiro só pra Deus sabe quando. Não, tem que ter tem que conciliar, né? É um plano para você viver hoje, sem abrir mão do teu futuro, porque ele vai chegar. Infelizmente, a gente não vai ter mais tanta energia e tanta força de trabalho para gerar o dinheiro que a gente gera hoje e a gente quer Porque a gente descansar. vai ficando e velho. vai E aí ficando os velho. hábitos, alimentação, se não tiver cuidar da saúde, porque a nossa profissão acaba, todo o programa eu reforço isso, acaba com a nossa saúde ficar sentado 12 horas. É, Você encurta vários músculos e isso detona. O meninão aqui começou recentemente a academia, já tá sentindo a diferença. Nossa, nem Já me tá fala. sentindo a diferença.
dentro de casa, no trabalho, no pique pra sair Em pra trabalhar. simples E isso vai me atividades. economizar muito dinheiro lá na frente. Muito dinheiro. Muito Em dinheiro. vez de você Isso é um comprar investimento. o remédio, você vai comprar a comida boa e vai comer e ficar firmeza. A Entende? gente já viu planos de saúde querendo implementar a educação financeira dentro das empresas, né? Ó. Porque eles viram que as empresas que proporcionavam isso para os colaboradores usavam menos o plano de saúde, como consequência, tinha uma correção menor do plano de saúde no ano seguinte, e aí a chance deles tentarem trocar o plano era menor. Então, pro plano de saúde, era benéfico que os funcionários, os colaboradores tivessem educação financeira. Olha aonde vai quando a gente fala de dinheiro, de ter saúde financeira, né? Porque mexe com tudo. Mexe, cara. e é preocupante, cara. Se você olhar aí, não sei se você acompanha, mas as empresas, mercados, açaí e tal, falando que as pessoas estão gastando menos no mercado por conta de gastar com jogo, vício e tudo mais. E no nosso mercado, sabe um grande mal que tem? Eu já recebi várias propostas. O cara me chamava no direct pra eu divulgar que ele tá emprestando dinheiro, agiota de Uber. Nossa. Tem muito, Também tem já muito. E aí como é que acontece? O cara empresta o dinheiro e o motorista vai pagando diariamente, direto dos ganhos dele do aplicativo, por exemplo. O cara trabalhou lá, ganhou o dinheiro dele, uma parte desse dinheiro já vai. Como se fosse uma pensão. O próprio aplicativo, não vou citar os nomes, mas o próprio aplicativo faz isso. Mas pra pensão, você diz. O que ele faz? Não entendi. Ele faz isso, ele te empresta o dinheiro e vai descontando tá, todo dia isso aí, sim, até sim, você sim. quitar. Os bancos, né? Sim, 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 Com sim. um E reajuste tem em esses juros. agiota. E muita gente abusivo. vai lá, se aperta, porque é aquilo. Ele tá buscando resolver o O agora. agora. E ele não pensa que esse dinheiro que ele tá pegando agora, ele já vai se desvalorizar normalmente por conta da inflação comendo ele, mas os juros que o cara tá cobrando em cima. É, Você entende? sim. Por conta de um problema que ele já poderia ter Que ele resolvido. mesmo gerou. Que ele mesmo gerou e que ele já poderia ter se prevenido lá atrás. Então, uma dica. Se você não tem nenhuma reserva e, assim, vou dizer, vive no modo automático, cara, se preserva, vai fazendo uma reservinha Vai pra quando... vender. Vai trabalhar, Aprende a vender, aprende a cara, fazer vender, dinheiro. fazer dinheiro. Cara, eu tenho um exemplo muito grande que o pessoal, que eu não sou adepto, mas que o pessoal usa como uma fonte de renda e eu conheço muita gente que faz isso. Coloca aquela lojinha dentro do carro e o dinheiro que vem daquela lojinha ele guarda como investimento. Ele separa. É uma baita de uma renda, mas pro cara que é aplicativo. Se O o cara cara do tá no nosso aplicativo, é isso que eu segmento, tô ele não tem que falando. fazer isso. Ele não tem que fazer isso. Pro cara do aplicativo, que é o que na teoria que os que eu conheço são esses, que são desorganizados financeiramente, trabalham como motorista de aplicativo e fica esperando o problema vir para poder procurar a solução. E aí Exato. vai se enforcando cada vez mais. E sabe outra coisa interessante? Eu não sei se já te contei essa história, mas eu já fiz renda extra dentro do Uber. Quando eu rodava só no aplicativo. Na época, no ano que eu perdi a Uber. Eu vendi brownie, cara, dentro do carro. Eu perdi a Nossa, Uber. Eu amo brownie. Eu perdi a Uber. A Uber me bloqueou, total, só tinha 99 em drive. Eu falei, eu vou quebrar, vou desistir. Falei, não, peraí, vou vender brownie. E vendi brownie, vendi por 4 meses. Nossa. E deu certo. Eu mesmo fazia. Fui lá, comprei os ingredientes e tal. Peguei uma receita na internet. Era Não, bom? a receita da avó de um amigo. Ele me deu a receita, eu falei, vou fazer. Era, os primeiros ali queimou e tal. Eu comi muito, eu engordei. Nossa, eu comia, velho. Era uma merda. O cara é motorista de aplicativo Sempre com tem uma um- bacia de brownie aí do lado. Não tá tocando. Olha, Tá Gu, ruim, é Gu. dentro. Muito Mas, bem. pô, vende legal, Pra cara. Consigo fazer uma fazer, renda pra boa. fazer uma renda extra também na faculdade, eu vendia brigadeiro. Sério? Só que eu tinha vergonha de falar que eu tinha brigadeiro, eu tinha vergonha de cobrar quem tava me devendo e eu comia Sério? brigadeiro, então eu fali. Aí, tudo é crença, Esse né? é- Cobrar, É, tem que tem que comprar. começar, tem foi que experiência, começar, mas né? começou, foi uma experiência. Tem que Mas começar. acho que. E aí foi onde que eu também mudei essa mentalidade. Isso aí eu sou muito grato ao Flávio Augusto, ele me ensinou muito isso. Cara, você não tem dinheiro, tá apertado, não tem reserva e tu precisa pagar suas contas, aprenda a fazer dinheiro. Aprende a fazer Vá dinheiro. aprender a vender, vai se resolver. Esse processo que eu passei da venda do Brownie, pô, me ensinou muito, me trouxe repertório pra cozinhar e pra mim não ter medo de vender. É. Coloquei lá atrás no banco uma folha escrito e tal. Os valores, os sabores que tinha. Fazia com doce de leite, fazia normal, fazia com beijinho, Nutella. Brabo. Vendia pô, eu tinha que resolver aquele problema. Eu falo, né? Quando a gente tá no vermelho, a gente tem que fazer duas coisas: aumentar a receita e diminuir a despesa. Aumentar a receita, exato. E aí, falando um pouco sobre falar sobre dinheiro, eu sempre falo, coloca na mesa, deixa transparente para sua família qual é a real situação.
Meu, as crianças, os filhos, pra quem tem filhos, eles vêm cheio de ideias. Tem filho que faz coisa e vende na escola. Ah, não uso mais o violão, vende, ajuda os pais. Se você falar pro seu filho, ó, se a gente sair dessa situação aqui e começar a guardar esse dinheiro, essa partezinha aqui vai ser pra comprar o seu PlayStation. Você vai ver a criança mais alinhada Criativa. e entendida da sua face da terra de quando você fala assim, ó, não, porque senão a gente não vai conseguir comprar o seu PlayStation e a criança fica, ó, pianinho. Pianinho. É, A porque... criança pegar e falar assim, ó, vamos vender aí. Então, assim, quando a gente traz isso, não é uma vergonha falar que a gente tá passando dificuldade pros nossos familiares. Muito pelo contrário. Nossa, eu já Todo me fechei mundo muito. rema pro mesmo lado, sabe? Então, às vezes, os filhos vêm dentro das reuniões, falam os objetivos que querem. É muito legal. Então tem que ter essa conversa, sabe? Igual a senhorinha lá na estação do Brás, eu peguei e falei pra ela, ó, conversa com seus filhos sobre dinheiro e aprende a falar mais não. Porque, como sempre você tá emprestando, que ela tava reclamando que toda hora eles pediam. Como sempre você tá emprestando, eles não estão procurando ter criatividade de fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, porque eles têm esse acesso fácil. Quando você fala assim, putz, tô apertada, não tenho, esse mês eu. Na verdade, não é você que não podia me emprestar um dinheiro, eles vão falar assim, ixi, não vou poder mais contar com a minha mãe, vou ter que rebolar aqui. E eles arranjam solução, né? Arranjam a solução. Sempre Então, arranja, é o problema ou não. E é E muito cômodo. Ah, putz, tô apertado aqui, deu problema. Liga Ah, pra minha minha mãe. mãe, é. minha mãe. Mas E ela fácil. tem uma solução que ela falou pra você. Ela recebe a aposentadoria dela, mas ela faz as faxinas. Exatamente. Ainda É faz uma renda faxina. extra, ela não tá parada. O problema é que se você parar, ficar baseada ali, se ela fosse uma senhora que ficasse parada ali, não sei qual foi a vida dela antes, mas só vivesse da aposentadoria, às vezes ela não teria pra emprestar. Sim, é. Eles têm um exemplo dentro de casa que é a mãe. Não, e ela trabalha, mas ela trabalha, e tem muita gente que trabalha, não é mais porque precisa, é porque quer. Porque- Trabalho é engrandecedor, a gente vê propósito, a gente ajuda, a gente Utilidade, cresce, né? Sentido de se utilidade. sente útil. No caso dela, ela trabalhava porque ela queria, não era porque ela precisava mais. Ela já Caraca. era uma vida simples. É né? muito legal ver a gente assim. Aí, geralmente, você já viu mesmo, pô, lá na quebrada e tal. A veinha, um cara, tiozão, com uma casona linda, um carrinho bacana. Casa mais arrumada da É, rua. aí as pessoas acham que, ih, tá lá, não saiu daqui e tal. Mas o cara tá tranquilo, fez a parte dele. A gente falou sobre isso no último podcast que tá pra sair, com o Wesley e com o Tirone. O que é o sucesso? Pra aquele senhorzinho, pra aquela senhora, eles já conseguiram um sucesso. É, Exato. boa E analogia. quando passarem dessa pra uma melhor que falecerem, eles faleceram tranquilos, com a cabeça em paz. Em paz. Alcancei o sucesso que eu queria, consegui realizar meu sonho da minha casa. É. Pagou uma faculdade. Pagou a faculdade do filho, Sim. ou tentou ajudar o filho ali de alguma forma ou de outra, e tá bom. Exato. É isso que eu falo, que na nossa profissão, pô, quantas histórias você já ouviu de vários taxistas aí, tiozão, que, pô, trabalhou a vida inteira, formou a filha médica, formou engenheiro, formou empreendedor, enfim. Na nossa profissão, o cara, se ele realmente se dedicar, ele gostar daquilo e saber fazer pra ter um resultado legal, ele vai ver muito bem, ele vai pagar uma escola legal pro filho dele, ele vai ter a sua viagem, isso que eu não tenho nem filho. Eu posso dizer por ele, que ele é mais novo que eu, tem 23 e tem 2 crias em casa. Eita. Então, assim, o cara vai conseguir ter uma qualidade de vida, planejar suas férias e entregar ali uma qualidade pra família dele. É. Só que não é a realidade. E aí esse cara que ele tá lascado, ele escuta a gente, ele acha que muitas das vezes tem muito cara que acha que é bagunceira. Só que aí vai muito mais da mentalidade dele e também do que ele viveu e das referências. Porque o sucesso pra cada um é baseado na referência que a pessoa tem. É. Entende? A gente tem que olhar mais pra dentro e menos pra fora, né? A gente tá falando Exatamente. muito de redes sociais, a gente Uhum. falou assim sobre aparências, e é isso. Muitas vezes a gente tá gastando dinheiro pros outros, não é pra gente. A E maioria, por validação, por né? validação, enfim. E aí a gente fala assim, Já fiz caramba, muito como isso. que eu ganho de tanto dinheiro e não tenho nada, né? Porque é essa sensação de vazio quando a gente Frustração. não olha pra dentro e olha mais pro que os outros vão achar, o que vão pensar. Então, assim, muitas vezes aquela pessoa que tem o carrão, tem o celular do ano, troca toda hora, é a mais estressada financeiramente do que aquela que você fala assim, nossa,
simples, né? Não sai muito. Ela tá mais feliz, ela tá mais satisfeita com a vida do que muita gente que a gente vê assim, caramba, como que o fulano viaja todo ano, né? Como que É o consegue? significado do simples, né? Do Pô, que simples. legal é você ir num domingo com a sua família no Ibirapuera e ficar ali 2, 3 horas. Tu não vai gastar nada. E tu vai ver um baita de um dia. Vai tomar ali um coco, gasta 15, 20 E reais. eu não tô falando aqui que a gente tem que se contentar com pouco. Não, Sim. sim. É simples, pouco e simples é É ter diferente. clareza de onde você quer chegar. Eu tenho os meus sonhos e eles são luxuosos muitas vezes para muitas pessoas. Uhum. Mas eu tô muito mais feliz comigo mesmo, sabendo que eu tô construindo isso. Isso vai ser uma consequência do que viver por viver e sempre com essa dúvida de, meu Deus, como vai ser amanhã? Então, Deus me assim, livre. a paz de ter planejamento financeiro não tem valor que pague. E aí eu nem tô falando que você tem milhões na conta. Tipo, muitas vezes eu falo para meus clientes assim: você percebeu que você não tá milionário ainda? E você já tá falando que tá em paz, que tá feliz, que tá satisfeito? Nossa. Você dorme tranquilo Durmo. melhor hoje do que há um ano atrás? Muito mais. Porque, e ainda, inclusive, falo de assuntos que, entre aspas, é mais espinhoso, porque, cara, durmo tranquilo que eu não devo ninguém, velho. Entendeu? E uma coisa também que eu me cobrava muito antes, Stephanie, que antes realmente eu gastava muito à toa, não via dinheiro. Só que eu parei de gastar à toa, gasto com o que é necessário, e o que eu gasto a mais é reinvestindo no meu negócio. E eu falo, pô, tá meio apertado, mas eu lembro, pô, porque eu tô reinvestindo, eu tô indo atrás do meu sonho, do que eu acredito. Você não tá Uhum. tomando prejuízo. Não tô tomando. Você tá Exatamente, investindo. exatamente. Mas o retorno, ele vai vir no longo prazo, que é outro ponto que também no empreendedorismo as pessoas não entendem. É no longo prazo que vai vir o seu investimento, mas você tem que acreditar na sua visão, tem que fazer o certo, tem que errar e errar rápido pra consertar e ir crescendo aos poucos. E tem que ter um plano. E tem que ter um plano. Por favor. Sem plano e estratégia, o que faz eu ser constante e andar é eu ter data. Eu aprendi a ter Pô, data pras sim. coisas. Ah, eu quero fazer algo. Ah, no dia tal eu tenho que estar com isso na mão. Quando eu coloco data nas coisas, funciona. Se eu não ponho data, eu esqueço. E procrastino. A coisa passa, né? Uhum. Mas é isso. Eu também queria trazer um pouco, assim, do que eu posso trazer para ajudar, né? Primeiro ponto, tenha um horário na agenda para olhar para suas finanças. Às vezes vocês vão Toda pegar todos semana. os extratos, vão colocar na mesa e vão falar assim, meu Deus, por onde eu começo? Mas todo dia ou essa toda é só a semana, primeira pelo fase. menos? Cara, no começo, toda semana. Legal. Agora, acompanhar os dados, a pessoa fala assim, meu, se eu for anotar todas as movimentações financeiras que eu faço, vou enlouquecer. E realmente, não dá. Não dá. Foca no que pra você é o mais crítico. Geralmente são compras compulsivas, que eu costumo falar que são os cacarecos da vida, né? Alimentação, é muito difícil falar não pra um baita hambúrguer morrendo de fome, né? E às Uhum. vezes R$60 parece barato e, meu, se for fazer isso toda vez, você realmente gasta tudo com alimentação. Roupas para as mulheres, jogos também. Não tô falando nem de apostas, tá? Joguinho, vira e mexe aparece. Assinaturas que às vezes a gente nem sabe pra que tem tanto streaming. Enfim, tirou essas que você viu que você não usa, foca nos críticos. Deixa eu ver quanto que eu gasto todos os almoços porque eu não quero levar marmita. Vai anotando. E aí depois cria uma regra. Meu, eu vi aqui que eu só posso, depois que eu organizei minhas finanças, comer sem levar marmita 2 vezes na semana. Então eu preciso, aí começam as datas. Eu preciso fazer a marmita no domingo e eu preciso fazer 3 marmitas, porque eu só posso comer 2 vezes fora. Regras começam a ser colocadas e cada vida é uma regra, não tem regra para essa regra. Uhum. E aí, com o tempo, você fala assim: caramba, como consequência, sobra dinheiro, né? E depois dessa primeira fase, nunca espere guardar o que sobra. Se planeje, veja quanto que é possível você poupar e faça isso assim que você recebe. Paga o eu do futuro primeiro, né? Você tem que ser prioridade, seus objetivos têm que ser prioridade. Para quem recebe picado, né, ter um plano de pagar o seu próprio labore é uma meta que tem que ser desenhada, mas enquanto você está nessa fase de recebe aqui, gasta ali, aquele fluxo louco, né, vê ali quanto que é o potencial em porcentagem e beleza, eu posso poupar 5% de tudo que eu ganho, 5% é o imposto da tua felicidade do futuro, né? Pega, joga longe do teu radar Uhum. e no final do mês você fala assim, caramba,
poupei os R$ 500 que eu vi que era potencial ser poupados, né? E aí as coisas vão entrando nos eixos aos poucos. E a pessoa nem sente, né? Às Não vezes. sente. Você entra nessa conta aí, a pessoa comia 5 vezes. Vamos colocar R$ 20, que nem é R$ 20. É no mínimo hoje aí, se o cara só come. Se ele come e bebe um Guaraná, 40 conto. R$ 40. 20, R$ 100. Ele diminui 3, ele gasta 40. São R$ 60 por semana de economia. 6, 12, 18, R$ 240 dentro do mês. Que ele economiza. Que Faz ele no ano aí. faz no ano. Vezes 10, 2,240. Mais Ah, dá 2, dá dois- 2,700. dá R$ 2.500. Que já é o quê? Não é nada, Já é mas- quase o IPVA dele. Ah, não é nada, mas abre a conta aí. Vê se tu tem R$ 2.500 aí guardado pra Esse é o reserva de pior, porque emergência. isso é Não tem? escassez, cara. Tem muito É isso cara. que eu falo. Ah, eu trabalho tanto, eu não vou comer no restaurante gastar R$ 50. Pelo amor de Deus, tá tudo certo, amigão. Lá nos 60 anos você vai chorar. É o primeiro passo, Literalmente. né? Não é o final. E É o as primeiro pessoas já passo. querem estar no final. Então, assim, se você não tiver essa visão de que o primeiro passo ele é menor, inclusive ele dá mais trabalho, você tá esquecendo de ver que lá na frente você não vai ter mais esse trabalho, cara. Você não vai mais precisar se preocupar Não vai ter com saúde isso. pra isso, é. É, então, você vai, muito pelo contrário, você vai ter dor de tirar o dinheiro que você guardou. E é muito bom você ter essa mentalidade, tá? Você ficar com dor, aconteceu um problema, você. Ah, caramba, velho, e agora? É, Outros recursos. E outra coisa também importante, que qual é a última atualização dos inadimplentes do nosso país? ixi, mais de 70. Mais de 70. Isso aí dá o quê? Dá umas Gente, 70 milhões ou 70% da população? 70% da A gente tem mais de população. 200 milhões. 220. Caraca, 220. 70% dá umas 150 milhões, 160. Agora eu não sei se é em cima dos trabalhadores mesmo, porque 220 tem criança, tem Ah, aposentados. verdade. Eu não Então lembro deve ser a, menos. a população dentro Mas desses é um 70. número assustador. É É um número assustador, cara. assustador. E detalhe, por exemplo, eu, graças a Deus, não tenho um nome sujo. Meu nome é limpo. E a quantidade. Eu sou muito. Como é que fala? Assediado por banco, linha de crédito. Nossa. É impressionante a quantidade de notificação que chega no meu celular todos os dias, falando nova linha de crédito, Cartão de limite do crédito, do liberado. crédito, mais não sei o quê. Aproveite. Cara, é impressionante. Impressionante. É impressionante. Todos Mas os lados. a maior fator de endividamento, sabe o que é? Emprestar dinheiro e emprestar o nome. Pros outros, nossa Porque senhora. aquilo, né? Não foi você que ganhou esse dinheiro, então você vai não doer, né? cuida tão bem, né? Não põe uma regra tão rígida se fosse o seu, né? Então, é um dos maiores cartão também, porque é assim pra virar uma bola de neve, né? É fácil, né? O cartão Mas a o gente não primeiro vê. é emprestar o cartão, emprestar o nome. Boa, o cartão sempre foi um desafio pra mim. André, fala aí, qual que é a sua maior dor de grana já? Eu já falei muitas aqui minha. Cara, O que você erra? Que você Dor. sabe que você erra. rua, tô parado ali, tô de serviço à disposição, vejo do meu lado um Burger King e a barriga tá doendo. E tem comida no carro. Pô, Tem comida no carro? Eu ia Nossa, perguntar. serviço de bordo, então, quanto que eu já tive que repor por conta Ah, isso eu parei, de cara. uso meu, é Olha brincadeira. só. É brincadeira. Querendo ou não, é uma dor que acho que todo mundo que trabalha na rua vive, cara. Vive. E Mas eu já levei marmita. Já levei muita marmita. Eu levava marmita todo dia. Esquentava no carro. Hoje em dia já não levo. Preciso voltar a levar, porque ontem mesmo você falou do almoço. Ontem eu deixei R$ 50 almoçando? almoçando. É um pouco mais difícil, né? Porque não tem geladeira, não sei como. É mais desafiador, é mais mais desafiador. desafiador. Tem as marmitas. A minha mesmo você esquentava naquele negócio de cigarro do cara, do carro você colocava pra Tem essas esquentar. aí, eu já usei também. Enquanto, na época, motorista de aplicativo, enquanto eu fazia uma corrida de 30, 40 minutos, quando eu terminava, a comida já tava quente, ia lá e comia. E sempre que possível comer fora do carro. Gente, comida e que fome facilita muito pra gente gastar dinheiro, a gente não percebe, assim, Gasta. não olha o valor, né? Eu vi um estudo que os juízes, quando as sentenças eram dadas antes do horário do almoço ou da janta, geralmente eles eram mais rígidos. Alterava, né? Simplesmente porque Mais que nervoso, com fome. tava com mais fome. Bizarro. Então muda muito. Essa parte de comportamento, da gente encontrar caminhos, por isso que eu falo da criatividade, né? Porque cada um tem uma situação. Encontrar caminhos e alternativas, elas nascem dentro desse planejamento, dessa visualização de tipo, meu, isso daqui eu não consigo cortar, isso daqui eu não consigo cortar, eu preciso arranjar uma solução para esse ponto aqui. Muitas vezes a alimentação. E
E comportamento é importante. Eu até falei aqui, né, o livro Rápido e Devagar, Ah, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Ele é ganhador do Prêmio Nobel e fala sobre comportamento. E ele coloca ali os vieses, né, de tipo como a gente toma decisão. Eu acho que você sabe essa resposta, tá, Gustavo? Vou perguntar vamos para ver se eu André. lembro. Vamos lá, Boa. Você velho. sabe quantas decisões você toma no dia? Ah, essa eu sei mesmo. Eu não sei. Eu sei que é muitas. Quer chutar? De levantar da cama, É, de pô. tomar muito. banho, É de se muita. arrumar. Essas decisões são Ah, muitas. vou chutar umas 200. Puxa, 200 decisões? pode mandar. 35 mil. Tá. Pode mandar decisão. Sabe aí quantas pra dentro. vezes você respira por dia? Eu não sei. Tem dia que eu tô com ansiedade atacada, eu Um pouquinho respiro mais. 23 mil. Nossa senhora. E assim, se a gente colocar em consideração que a gente respira enquanto tá dormindo, mas decisões são concentradas enquanto a gente tá acordado, a gente toma muito mais decisão do que respira por minuto. E é essa parte aqui, ó, que toma as decisões por você. O lobo Todas. frontal. É Isso. o córtex Córtex pré-frontal. pré-frontal. Eu vou pegar o livro e vou colocar aqui. Ah, Que inclusive o seu ainda não tá completo, tá? tem que treinar esse músculo, né? Não, então, eu não sei se tá com. Eu acho que já tá. Esse cara tem muita responsabilidade, ele faz É. muita coisa já. Desde cedo, tá? Deixando bem claro isso. Esse é o livro. Esse é o livro. E basicamente não tem como a gente ser racional em todas as nossas decisões. Não, A gente não mesmo. Não sobrevive. Então a gente tem atalhos cognitivos. Então a gente literalmente não pensa muito para tomar algumas decisões. A gente já reforçou tanto aquele caminho de decisão, aquela decisão, que o nosso corpo, querendo economizar energia, buscar conforto, ele só toma essa decisão. Então, de novo, 1 milissegundo. Quando você começa a se tornar mais consciente sobre como você toma suas decisões, isso pode financeiramente você se beneficia. Eu vou dar um exemplo que eu faço com os meus clientes. Tá. Quem é mais compulsivo? Quando você for fazer essa compra, e que fique bem claro, tá? Como planejadora financeira, a galera sempre fala: nossa, ela vai vir, vai falar que eu não posso gastar nada, que eu tenho que poupar tudo e tenho que ganhar mais dinheiro ainda. E não é bem assim, né? Eu sempre falo: se eu fizer isso, você pode até guardar dinheiro por um tempo e falar: caramba, eu juntei dinheiro. Mas não é sustentável isso ao longo do tempo. Um dia você vai chutar o balde do planejamento e vai gastar tudo com o que você sempre quis e eu não vou ter sucesso profissional, inclusive, e você não vai ter sucesso financeiro. A gente não vai encontrar resultado nessa situação. Tem que conciliar, né? Tem que ter, sim, agrados no presente, sem abrir mão do futuro. Definidas as metas, eu sempre falo para as minhas clientes compulsivas, que tomam algumas decisões mais impulsivas. Quando você for tomar essa decisão, você tem que me mandar uma mensagem explicando o porquê você vai sair do planejamento. E aí, o resultado eu recebo as mensagens assim: Esté, eu ia gastar com tal coisa. Mas na hora de escrever, eu não consegui achar a resposta do porquê. E aí, na verdade, agora eu tô feliz, porque eu acabei de economizar um valor que eu não economizaria. Então, aquele milissegundo de parar e realmente refletir o que você tá fazendo, muda tudo. Então, essa consciência, ter um horário na agenda para cuidar do dinheiro, falar de dinheiro e do plano com a família, e respirar antes de tomar uma decisão, ou ter alguém com quem falar. No caso, meus clientes podem me buscar, mas eu sempre incentivo: planeja junto com a sua amiga. Vocês querem viajar? Façam as duas um plano para que esse ano não vai dar, mas no ano que vem, vocês vão lá para Jurerê Internacional e gastar sem culpa, sem Legal. parcela. As duas se ajudam. Então, esse milissegundo de poder contar com o outro e você realmente parar e pensar como você toma suas decisões, muda tudo. A gente tem mais de 180 vieses cognitivos mapeados. São atalhos. A gente vive assim, né? Tomando decisão sem pensar muito bem. E ter essa consciência vira o jogo. Faz diferença, Faz né? diferença. E isso explica um episódio que eu passei aqui também. 2022, em Driver, com Etios Prata eu trabalhava. Aqui no Real Park, do lado da Berrine. Fui embarcar ali naquela favelinha que tem no Real Park. Embarquei, o cara meio suspeito assim, aliás, da Berrine pra lá. Cheguei lá, o cara olhou assim e falou o seguinte: você deu sorte hoje, senão eu ia levar seu carro. Falei: pronto. Aí beleza. Passou a atenção e tal, respirei. Aí dali do lado no Real Park tem uma Decathlon. Pô, falei: vou lá no Decathlon, dar respirados ao banheiro. Vem na Tal, Decathlon. fui na Decathlon lá, entrei, usei o banheiro, lavei o rosto. Falei: uau,
E lá justamente tinha o skate que eu amava. Eu Ai, comprei. comprou. Falei, vamos dar uma relaxada aqui, vou comprar. Gastei R$ 600. Depois de um episódio e eu relaxei. Que loucura! Eu fiquei pensando Não depois. foi assaltado e se assaltou, né? Então, deu na mesma. Deu na Não, mesma. o cara levar meu carro, né? Mas, cara, eu comprei um negócio depois de um. Cara, eu relacionei aquilo. Onde tá esse skate? Tá lá em casa guardado até hoje. Eu ando nele. Ando Anda? às vezes, né? Tá parado, mas eu Nunca ando. vi você andando de skate. Sério? Depois Você eu te tem mostro que ele. postar, porque... Tem que mostrar Ele é aquele esse de duas lado, né? rodas. Só tem 2 rodinhas só. Caramba. É aquele de mexer, É sabe? tipo um long neck. É Waveboard o nome. Waveboard, Waveboard. Enfim, bizarro. É bizarro. Bizarro, nada a ver, tipo. É um exemplo. É pra gente relaxar. E eu fiquei relaxado, realmente. Absurdo. E depois? Eu vou falar que eu não me arrependi, porque eu usei. Usa. Falei, eu usei, mas, pô, se não tivesse acontecido esse episódio, eu não teria comprado, eu nem ia lembrar. É. Entende? Tipo, qual que é a relação disso? Não tem nada a ver. Quase fui assaltado e comprei um skate. Já passou por isso? Não. Loucura. Assim, nesse nível de estresse pra fazer alguma coisa. O que eu faço assim, cheguei em casa, tô estressado, cansado. Mesmo que a minha esposa já tenha feito a comida, quero comer algo diferente. Vou lá e iFood. A comida 99. é difícil. Nossa, isso com a Pô, Laurinha é difícil isso que eu também, nem deixa eu negócio. sou, como é que eu posso dizer? Um louco, assim. Se tiver pra mim um arroz, Arroz feijão e e uma farinha, carne, vai. pra mim, eu sou nordestino, minha família é nordestina, um cuscuz com leite, uma carne, um É frango. dentro. Meu, é um ano inteiro, pra mim não tem problema, mas Come o que tiver, vira e né? mexe, eu ou tô na rua, passei por sei lá, já aconteceu de eu quase bater o carro, e aí eu precisar parar, descer do carro, tem um McDonald's na minha frente, eu só precisava descer do carro, fui lá dentro e comprei uma casquinha, fui lá Aí, dentro, ó. comprei um milkshake. E Tem suas isso. meninas? Tem. As meninas, as meninas ficam praticamente em casa e na escola, mas eu, querendo ou não, por conta da nossa vida, tenho pouca, como é que eu posso dizer, pouco tempo livre com elas. Não te ligam falando, papai, quero isso, quero aquilo. Todo dia eu chego em casa, elas têm uma boneca nova pra comprar. Caraca. Todo dia, eu quero a boneca tal, quero a boneca tal, quero a boneca tal. É desse jeito, cara. É, Que falar não loucura. pra filho é difícil. É difícil. Pô, recentemente você teve essa maternidade, como é que tá sendo? Então, nossa, é incrível. É incrível. Eu tenho um menininho, Nicolas, tem 7 meses. Que legal. E empreendendo, bem desafiador. né? Eu sempre falava, né, dos pais, assim, de tipo, eu sei que é difícil falar não pros filhos, mas no fundo eu não sabia, né? E é difícil. Agora você tem poder de Mas fala. é aquilo, né? Quando você sabe que você tá construindo, tipo, o futuro deles, né? Pensando neles, facilita tudo. Então, ele é bem tranquilo, tá bem de boa. Eu voltei a trabalhar já. Saí um pouco dos atendimentos, né? Tô mais nessa parte de treinar os gestores patrimoniais que a gente tem lá. Poucos clientes, tá, Gustavo? E dá uma Inclusive, prioridade você- pra mim, tá, André? Ela criou uma planilha pra mim, André, sensacional de fluxo de caixa. Eu só tenho que colocar lá o valor que eu ganhei no dia, isso que eu gastei. Aí, ela já me dá toda a previsão do meu caixa do mês. Rapaz. É, Maravilhosa. mas ainda não E tá ela ainda não disponível. está à venda. Calma, É. calma. Eu vou, logo mais a gente vai falar sobre Novidades esse em assunto. Novidades em breve. Calma, meu chefe. Mas é O incrível. Gustavo aceitou ser meu test drive, né? Até aceitei, ela falou assim, a gente queria isso aqui e tal, vamos ver se funciona. Porque não é só pra realmente exclusivo pra mim, mas, pô, pra ela usar com empreendedores no geral, Sim. que ela tem na Tem carteira de muitos clientes empreendedores, eu dela. falei dos médicos, né? Mas Uhum. tem muito empreendedor, porque essa dor de fluxo, de misturar o CNPJ com o CPF é muito latente. assim. Sim. E aí hoje eu consigo ter essa organização. O dashboard CPF e aquela planilha, o fluxo de Sim. caixa realmente da empresa. É muito bom. A gente tá fazendo o nosso aplicativo. Eu já te Também. falei isso? Tá, sim, tá fazendo um outro? É. Aquele Legal. não é nosso, né? É terceirizado. É verdade. A gente tá fazendo o nosso porque, assim, quando a gente fala de vida financeira, a gente tá falando de 6 pilares. A parte comportamental, a própria gestão financeira, investimentos, aposentadoria, seguros, gestão fiscal, né? Os tributos. Boa. E gestão sucessória, né? Como que eu recebo esses bens, né? Essa herança e também como eu passo o meu legado aí sem receios. Não tem como uma pessoa ser especialista sobre tudo. Sim. Então a gente criou todo um ecossistema que nutre esse gestor patrimonial, né? E eles são especialistas na vida financeira dos nossos clientes e fazem ali a conexão desses pilares com aquela vida financeira. Cara, é muito legal, né? Quando você fala assim, patrimônio, né?
Porque de verdade, da cultura que eu vim e tal, dos ensinamentos, tipo, não fui ensinado a pensar nisso. Sim. E quando eu tinha ali meus 14, 15 anos, eu achava que quando eu ia ter 30, eu já ia estar casado, com um filho e vivendo minha vida ali, trabalhando em INSS. Hoje, eu vou ser o terror do INSS, meu amigo. O INSS não vai pegar de jeito nenhum. Deus me livre de depender. É. Complicado. Então, assim, é pra gente ver como a vida é e ela muda e ela vai mudando de acordo, principalmente com as pessoas que você se relaciona. Hoje eu tenho muito mais clareza em relação a, por exemplo, comprar o primeiro apartamento. Você começa a ir atrás, pesquisar, e você vai lá ver como é que é. Você vai, tipo, se ambientando e entendendo tudo isso que tá fazendo sentido. Uhum. Que aí você para de gastar à toa com qualquer besteira. Que eu, em relação à comida igual a André, cara, também sempre foi o que eu mais gastei. Comida, diversão e tudo mais. Sempre a dopamina rápida, né? Barata Sim, que acaba sim. com a gente. Na sua visão, o quanto que isso realmente. Eu vou dizer na minha faixa etária de idade, assim, essa galera que tá nos 30, 35. Tá. Quanto ao longo do tempo essa pessoa vai tendo essa atitude, e vai minando a vida dela no geral, se ela não começa a realmente pensar no que realmente vai importar. Gustavo, assim como o planejamento financeiro já te traz benefícios no D0 e a Uhum. gente acha que é só no longo prazo, não pensar nele já tá minando agora, né? O simples fato de você não conseguir dormir e se questionar, meu, será que o que eu fiz é o certo? Será que o que o fulano tá fazendo eu também deveria fazer? Isso já é tão prejudicial para você trabalhar, ser menos no seu trabalho, ser menos eficiente, ser mais estressado, você corre o risco de, sei lá, gritar com um passageiro e perder aquele trabalho. Isso te mina, eu não consigo, assim, quantificar o quanto, mas eu tenho Não certeza tem que tá como. minando. Isso Sim. é certeza, assim, porque, a gente acha que sucesso financeiro, como eu disse, é ter 1 milhão, né, o famoso R$ 1 milhão na conta. E não, sucesso financeiro é você conseguir dormir em paz. Total. Então, assim, quem tá na faixa dos 30 anos começou a se dar conta de tipo, meu Deus, tô trabalhando há 10, 12 anos, enfim, não sei, e não tenho nada guardado. Começa a dar aquela ansiedade. Ansiedade. Tem um estudo mostrando, né, que o simples fato da gente falar dinheiro faz o coração acelerar já, né? O termo ansiedade financeira explodiu nos últimos tempos, né? E quem tá ali na casa dos 30 anos começa a ter essa. Quem tá nos 20 tá assim, aposentadoria, só quando tiver 60 anos, não vou pensar nisso agora. Eu vou colocar um desafio aqui, não, brinquem com juros compostos. Principalmente vocês que são novos, que têm mais tempo. O que faz diferença não é o quanto você coloca, é exponencial, que é o tempo. Então, quanto mais longo é o seu objetivo, no caso de uma aposentadoria, menos esforço financeiro você vai ter que fazer. Só vai ter que ter disciplina de fazer sempre, mas menos esforço financeiro. E aí, às vezes, os clientes falam assim: Esté, vou começar só ano que vem. Em vez de colocar R$ 100 esse ano, vou só. O que um ano vai fazer de Dando um diferença? exemplo mais claro pra eles entenderem, os R$ 100 pra um jovem de 20 não é o mesmo R$ 100 pra mim ao longo do tempo. Não é. Os R$ 100 dele é muito mais valioso. Não é, exato. Porque são juros sobre juros, né? A famosa bola de neve negativa do cartão, É só a que agora juro ao composto seu é o favor. positivo. Imagina, faz o exercício que você tá devendo uma bola de neve gigantesca e ao invés de você tá devendo, pensa que você. Pra começar, lá na frente, isso aí pode ser a tua reserva, o teu Uhum. investimento ali. Exato. Exato. Mas lembrando que, quando a gente tá falando de dívida, os juros são bem abusivos, né? A gente tem a Muito. regra lá de não passar de 100% do que você deve. A gente aqui, por exemplo, a gente tá falando de pelo menos taxa Selic, só de forma bem simples assim. Taxa Selic é o preço do dinheiro. Se eu fosse emprestar algum dinheiro pro Gustavo hoje, no mínimo eu ia cobrar 12, 15%. 12, 15%. Tá 12,25. 12,25 É. agora? Baixou. Nossa, Achei que gente, tava agora eu 15. fiquei em dúvida se é 25, mas Pensei enfim, nos 15. Vai, na enfim. casa dos 12, né, Tá, no ano. legal. Quando você fala assim, Esther, não vou guardar R$ 100 esse ano, vou deixar só pro ano que vem, o que um ano vai fazer de diferença? E às vezes você deixou de colocar 1.200 para deixar de ganhar 360 mil aos seus 60 anos. E aí a conta não bate, não faz sentido, não é inteligente fazer essa troca, né? Então, brinquem com juros compostos. No site da Senda tem uma planilha, uma calculadora para vocês olharem ao longo do tempo o quanto que isso está se transformando.
Porque aí a ficha cai de tipo, caramba, eu não preciso ganhar 20 mil pra finalmente construir minha tranquilidade financeira. Meu, A gente sempre pensa assim, né? se você tem um salário mínimo e não, ainda mora com os pais, não tem muitas despesas, você já consegue construir um bom patrimônio na sua aposentadoria, né? Os mais curtos, de fato, a gente vai precisar de mais esforço financeiro. Legal. E aqui a gente sabe que tem muito motorista que trabalha bastante, ganha e mora com os pais, mas esquece de olhar para esse lado. Então, Só gasta. esse programa aqui é dedicado para você, cara, porque a nossa intenção é gerar esse valor, é gerar essa informação, esse conteúdo para melhorar a sua própria vida. Abrir Porque teus olhos, né? a gente não pode fazer nada por você. O que a gente pode é trazer isso aqui e você refletir, fazer as perguntas certas, não esquece das perguntas, pra você melhorar a sua vida. E aí, Esther, gostou do bate-papo? Foi legal? Tá tranquila? Tá à vontade? Legal, né? Poder falar sobre dinheiro. É maravilhoso. Tranquilizar todo mundo sobre esse tema. Uhum. E convido todo mundo a ter esse papo dentro da Senda. A gente tem um diagnóstico financeiro que é gratuito. Os gestores patrimoniais vão ficar felizes aí de conhecer a história de vocês. Eu sei um pouquinho de como é a rotina de motoristas através do Conhece um Gustavo, pouco. mas eu tenho certeza que vão ter histórias incríveis aí pra gente conhecer. Ah, não, Deixar sem o teu dúvida. Instagram. Pode falar. Não, sim, calma, ainda não. Calma, André. Não, mas já deixando agora, porque Ah, sim, eu vou deixar lá, senão vai esquece, estar na pô. descrição O cara tá também. dirigindo, escutando Ué. o A gente vai podcast, fazer. esquece. Fala aí, pode falar então. Pode falar. Eu tô no @stephanie.planner. O Stephanie eu vou digitar aqui, STEPHANIE. E o Planner é de planner mesmo, de Com dois PLA, N's. 2 N's e R. E eu vou deixar na descrição do vídeo, fiquem tranquilos. Bom, Esther, a gente já tá encaminhando pro final. Geralmente a gente tem um padrão aqui no final. A gente faz uma pergunta pra você. Ai, meu Deus. Pode ficar tranquila, né? Nada pesado, mas é bem reflexiva. Você pode pensar com calma. Pensa numa pergunta. Você vai fazer essa pergunta pra alguém. Qualquer pessoa. Mesmo uma pessoa que já partiu, uma pessoa próxima, uma pessoa famosa, qualquer pessoa. Qual seria essa pergunta? E na sua visão, qual que você acha que seria a resposta que você teria? Pra qualquer pessoa? Qualquer uma. Pode ser Jesus Cristo, se você quiser. O brabo. Teve isso no Foi o último Gabriel, não episódio, foi? o Gabriel, eu acho. Legal. Pode pensar aí, fica tranquila enquanto você pensa, porque eu estou apertadíssimo, eu tô louco pra ir no banheiro. Você também, né, André? Oh, Par. Ah, vocês... Ganhei! Eu vou primeiro no banheiro, tá? fechou. Pensou? Não consegui ainda. Não, relaxa, mas sem pressa, tem tempo, a gente não gosta de pressionar, por isso que esse momento É que é mais complicado, pro você tem que final. pensar na pessoa, A pessoa qual que é na a pergunta, pergunta, e é. na resposta Na que ela per- te né, daria. Que a gente pega, nossa, quando a gente fez pro Sérgio, lembra? O Sérgio chorou, nossa, foi pra mãe dele que já tinha partido, foi incrível. É legal essa pergunta por conta disso, faz a pessoa realmente sair Eu ali do faria eixo. essa pergunta pro meu avô paterno. Uau, certo? Ai, vou chorar também, meu Deus. Não tem problema, Rapaz, esse é o Exec Driver Moment. A gente falou aqui muito sobre simplicidade e o meu avô, ele era muito simples. E assim como o meu pai, e eu ouvindo meu pai falando do meu avô, eu percebi o quanto eles trabalharam pelos filhos, né? E agora eu sou mãe, então eu acho que agora eu tô entendendo a emoção aqui. Uhum. Eu perguntaria pro meu avô por que que ele buscou ser simples? Porque o meu avô, ele podia ser mais luxuoso e pensar mais nele, e ele pensou mais nos filhos, ele pensou mais na família. Ele foi um cara que construiu o patrimônio, Ele foi foi um cara econômico. que construiu o patrimônio e pensou nos filhos, né? Tipo, Legal. Só pra vocês terem uma ideia, o meu pai, ele precisou fazer uma cirurgia, ele só enxerga de um olho, ele precisou fazer cirurgia do olho, que ele tem glaucoma. E ele ficou uns dias em casa. E aí você se toca assim de tipo, meu, eu não sei a história da minha família. E eu tive essa oportunidade. Quando a gente é mais jovem, a gente não dá tanto valor, Não né? dá. E meu pai lá, 24 horas do meu lado, eu tive a oportunidade de ficar fazendo perguntas. E aí meu pai, seu avô perdeu os pais jovem, ele teve que mentir a idade para ele fazer alguma coisa no exército e conseguir trabalhar, porque senão, enfim, tinha uma questão lá que eu não lembro direito. E ele viajou o Brasil, conheceu sua avó, por isso que eu nasci em Dracena, sua tia nasceu não sei aonde, não sei. A gente só veio para Embu das Artes porque ele descobriu que tinha um colégio dos jesuítas lá e ele queria que a gente estudasse. Por Caraca. isso que eu sou de Embu das Artes. Mas hoje não mora lá. Hoje não, hoje eu tô em São Paulo.
mas a família toda lá. E ele fez o que fez, tudo pela família, pelos estudos dos meus tios, do meu pai, uma vida simples. Meu pai fala que eles eram o único que tinham TV na época lá na Caraca. cidade, e meu É meu tipo avô um status, né? então, meu avô abria a porta pra todo mundo ir lá assistir e tal. Caraca. E se você for olhar assim pro meu avô, o que que meu avô tinha? Qual que era a felicidade do meu avô? Então eu ia perguntar pra ele assim sobre o valor que ele dá pra simplicidade Uhum. e perguntar mais pra ele mesmo sobre essa trajetória, sabe? Eu agora fiquei curioso até, antes de você dar a resposta que você acha que ele te daria. E o que que ele fazia? O meu avô, ele trabalhava numa pedreira que tinha lá no Imbu. Ele foi lá por conta disso também. Pedreira? Ele era empreiteiro? Era dessa. Não, tem nada Não, a ver, não faço ideia. Pedreiro. trabalhava lá, eu não sei exatamente o que. Tipo, Tá. o meu pai, ele chegou a trabalhar lá dirigindo as máquinas pra levar de um lugar pra outro. Era mais braçal, Era então. braçal, total. Então era um cara simples, realmente, Simples, que sempre simples. pensou na Não, ele família, não né? tinha o negócio dele, tinha dinheiro, Legal. não. Ele só realmente não. Acho que ele tomava as decisões certas com o dinheiro dele. E isso numa época onde não tinha informação. Era o feeling dele. Exato. Por Mas, Essa, exemplo, e era bom, né? Não ter informação de repente, porque, pô, hoje em dia tá mais e essa difícil. questão de hoje ela tá trabalhando com saúde financeira, você vê que já tem uma Educação ligação, financeira, querendo ou não, exatamente. com a parte da história eu. da família dela. É, Porque verdade. o vô dela provavelmente era um cara. Essas reflexões vieram, E né? se torna um propósito até, Eu porque é falo um que eu, legado, né? eu falo que eu sou bem o equilíbrio do meu pai e da minha mãe. O meu pai, ele é muito assim. Vou dar um exemplo, tá? Eu tinha que vir pro dentista a primeira vez. Hum, Meu pai pegava um domingo pra vir de carro. Naquela época não tinha Waze, não tinha nada, tá, gente? nada. Pegava o domingo, vinha de carro pra ver o caminho, pra não errar, pra não chegar atrasado. Caraca, Ficava pé da vida de, tipo, parar o domingo que pra legal. ir até São Paulo, no médico, qualquer coisa assim, Aham, né? Então, meu pai, ele é muito precavido, ele é muito preocupado. certo. A minha mãe, ela é sonhadora. Não, você pode, você consegue, vai. Vai, Eu sou o equilíbrio dos dois. Tipo, eu penso entendi. lá, mas antes deixa eu organizar Pezinho aqui. no chão Então, eu acho aqui. que surtiu é bom esse Total. mix. E aí, qual que seria a resposta então do seu avô pra essa sua pergunta? Algo do tipo, nada é mais precioso do que a nossa família e valores e honestidade e gentileza. Algo nesse sentido. É isso, né? Legal. Deitar a cabeça no travesseiro em paz. Assim, Deitar a cabeça no pra travesseiro. Acho gente que a Cara. vida é aqui, isso. pra gente aqui da mesa, eu me baseio muito nisso também. Principalmente, até o da gentileza, que na teoria acho que seria o mais diferente, mas que não, você tá você tá fazendo uma gentileza pro teu filho. Tem muito, eu conheço muito, eu tenho exemplos assim de amigos meus que, cara, os pais não querem nem saber dos filhos. Ó, eu me ferrei pra construir meu patrimônio, então tu vai se ferrar também. Só que esse ato de você deixar algo, de você ensinar, vem aqui, ó, faz por esse caminho aqui, é uma gentileza. Porra. Que a gente no Você dia a encurta dia o caminho dele, o caminho entendeu? dele. Você Hoje em encurta o dia, caminho. o mundo tá tão, né? Tão rápido. Tá estranho, velho. E Todo mundo você. parece que se odeia. É a sensação que bem eu tenho. Isso, é bem isso. É uma É, sensação cara. de. A gente vive num ambiente mais hostil, pô. Tu dá qualquer coisinha que acontece já é uma buzina, um xingo, é uma Nossa, é cortada. verdade. É loucura. No Pra quem trânsito, o trabalha no negócio é tenso, trânsito, né? então. Entendeu? Gentileza é uma palavra muito forte. Pra quem Muito trabalha forte. dirigindo aqui em São Paulo. E quem tem Acreditem, isso- gente. Tem que acreditar, ela existe. Eu acho que, igual a gente quer falar de dinheiro, a gente tem que falar de gentileza pra gente fazer isso ser mais visto e girar essa roda. E você aí. tá fazendo uma gentileza com você do futuro. É, exatamente. Só de você estar se planejando, você tá gerando uma gentileza pra você daqui a 20, 30 O seu anos. filho vai crescer, ele não vai ocupar uma fila de hospital, ele não vai estar com o nome sujo, ele. Cara, ele vai. Não, e isso, ele vai com crescer bons com um princípios e exemplo valores. de como dar valor pro trabalho e cuidar do dinheiro que veio através desse esforço que a gente tem, né? Então, Até porque o ativo mais importante e escasso que não volta mais É o tempo. é o tempo. é o tempo. É isso. É isso. Esse foi o Ezek Driver Podcast de hoje. Muito obrigado, hein, pessoal. Obrigado, Stephanie. Obrigada Gostei pelo convite, demais. gente. Tô De muito verdade. feliz. Nossa, acima das minhas expectativas. Ai. Falei pra você, Fantástico. aqui a gente só vai indo. Não, que Então, gostei muito. Pra aquela câmera ali, como as pessoas te encontram novamente e deixa aí uma mensagem pra quem acompanha esse episódio. Fica à vontade. O momento Perfeito. é seu. Obrigada, gente. Bom, eu sou a Stephanie Planner, cofundadora da Senda Wealth. Vocês podem encontrar nas redes sociais. Faça seu diagnóstico financeiro com os gestores patrimoniais do time.
seja gentil e coloquem na agenda um horário para cuidar do seu dinheiro, na verdade, dos seus objetivos e sonhos. É isso. Certo. E eu, Ezek Driver, em todas as redes sociais, vocês já conhecem. Obrigado mais uma vez pela presença. Deixe seu like, se inscreva no canal Ezek Driver e ative os sininhos para novas notificações. Certo, Andrezinho? Obrigado mais uma Certo. vez. Toca aqui na minha Muito mão. certo. AMD Transfer nas redes sociais. Pode acompanhar lá, a gente tá sempre postando no nosso dia a dia os atendimentos. E não esquece, hein? O carro importa, mas não determina. Você vai fazer a diferença no seu dia a dia do seu negócio. Um abraço do Gus. Até a próxima. Tchau, gente.